Olá, bem-vindos ao Taroleiras, o meu, o seu, o nosso podcast de leituras de tarô. Você faz a pergunta e nós respondemos. A pergunta é com vocês, a resposta é com tarô. Eu sou a Nut e com a gente hoje estão Athena, Avalon, Lilith e Sulis. E trouxemos para vocês o nosso 9º caso da temporada. A Athena vai ler o caso para gente, Lilith vai tirar as cartas e juntas fazemos a leitura. Athena, é com você. obrigada. Vamos lá para nossa cartinha de hoje. Ela começa assim. Caras taroleiras, eu tenho notado ultimamente que os meus desejos sexuais de todo mês, relacionados à ovulação, se manifestam como uma vontade quase incontrolável de trair o meu namorado. Nessa época do mês, eu me sinto com vontade de botar o pé na jaca e pôr tudo a perder só para ter um encontro sexual maravilhoso. E depois passa. Mas na hora, a ideia de encontrar alguém às escondidas, o risco de ser pega, a ideia de transar com um total desconhecido quase me enlouquecem. Eu tenho dirigido esse desejo para a minha vida com meu companheiro, mas não é a mesma coisa. Estou precisando de uma luz para a minha relação. Qual é o conselho do tarô? Assinado, Atrevida do Grajaú. Amei! Gente! Caraca! Uau! Foi aqui uma crônica do Nelson Rodrigues, Atrevida do Sim, Grajaú. total, né? Total. Nossa, O Nelson É aquele Rodrigues, programa gente. que tinha, né, inclusive. É nos aquela contos série As Cariocas. As Cariocas, A Vida Como Ela É? A Vida Como Ela Como é. ela Também, aquele é. mais antigo que Excelente. passava no... A Vida na- Como na Ela Globo. é, eu acho que inclusive é o trabalho dele, né? E As Cariocas é inspirada na Vida Como Ela é. Nossa, maravilhoso, adorei. Segundo a polêmica da semana, a vida como ela é seria cringe, whatever, Ai, meu Deus do céu. né? Vai começar essa história de cringe. Vamos voltar pro tarô, Mas galera? vamos pro tarô. Melhor. Exatamente. Vamos lá fazer a tiragem. A gente vai fazer essa tiragem com aquele nosso amigo Peladão adaptado. Vai lá. Beleza. Lilith. Na situação, Casa 1, né? casa 1 saiu o diabo. Ah, Mas mas é olha, diferente, não é mesmo? Você Mas que jura? coisa. nice Casa to meet 2. you. Let me go your hand. Desafio. O pendurado. Estava com ele na mão. Base da questão é roda da fortuna. No resultado, o julgamento. E o conselho, vocês querem que eu deixe assim, meio no ar, ou podemos tirar? Deixa no cantinho, a gente lê ele no final, né? Porque Eu acho ela bom. justamente pede um conselho, né? Então a gente faz essa leitura assim mais geral e aí no final a gente vê o que o tarozinho fala pra gente. Bom, amores, situação o dito cujo, né? Não poderia ser diferente, né? Não exatamente. Combinou com o apelido que ela se deu, né? Atrevida do Grajaú. É, Que você entenda. a atrevida do Grajaú está aí imbuída no espírito diabólico da traição e da satisfação dos desejos carnais. Isso. Basicamente o diabo. Resumindo, Resumindo, é a carta do diabo. Meu amor, você está aqui. A situação é exatamente a carta que a gente É recebeu, exatamente a carta, é isso. Não tem outra maneira de descrever a situação que a nossa amiga está vivendo. Agora, no desafio, esse pendurado aí, eu acho que fala talvez aí de uma estagnação do relacionamento. do sacrifício, né? Da parte dela para manter esse relacionamento, porque de certa forma você sublimar esses desejos que acontecem é um sacrifício que ela escolhe fazer, né? Não precisaria se não quisesse. Eu tive também a ideia de ela estar presa a alguma coisa, sabe? Não Pode está ser. conseguindo dar vazão a esse desejo dela. Então, ela está presa, talvez, né? Literalmente, aí pelo esse pé pendurado na relação, sem conseguir dar, sabe? Botar a bruxa para fora e fazer barbarizar. E o enforcado também fala desse tédio, né? Dessa coisa do dia a dia, que provavelmente é o que ela tem com
com o namorado e tá faltando aí uma coisa mais, né? Digamos, mais diabo na vida dela, e é justamente o que ela tá falando na carta, né? Eu acho que o pendurado também traz esse significado da carta dos dois lados, né? Tanto no relacionamento quanto nessa idealização dela, nesses sonhos e nessas vontades, né? Ela tá meio que pendurada dos dois lados, né? Nem ela realiza essas vontades, esses sonhos, esses desejos, e nem o relacionamento supra esse lado também. Né? Sim. Tá tudo muito Isso. estagnado, tudo muito passivo. Sabe uma coisa interessante que me veio dessa carta do pendurado? Porque a gente passou por alguns momentos essa semana em que a gente se deparou com o significado, com a reminiscência antiga dessa carta, né, que falava do il traditore, né, do traidor, que o ladrão que era pendurado em praça pública para fazer exemplo, né? E eu acho que o desafio dela também é encarar a realidade do que essa traição significaria, o julgamento das pessoas, né? Porque Sim. ela fala que quando ela pensa em estar com um desconhecido, pensa em materializar esse plano da traição, ela não consegue se deparar com essa realidade, né? Então, acho que essa carta traz isso também. E é interessante você falar isso, Lilith, sobre o que isso significaria, porque a gente tem a Roda da Fortuna depois, né? Que fala de certos momentos de altos e baixos e mudanças, enfim. As impermanências, né? Exatamente. A dúvida, né? As dualidades, né? Vai, não vai, faz, não faz, tá bem, não tá bem, né? Uma hora tá tranquila, outra hora tá ansiosa. Então, assim, traz muito... A Roda da Fortuna saiu em que casa? Qual é essa? Casa 3? Então, saiu na base, ou seja, a base dela é instabilidade pura. Total, é a base dela. O negócio tá tremendo, né? Sim, nossa. Agora, pode ser que aconteça alguma coisa aí realmente imprevisível que ela não esteja contando, né? Eu ia falar isso. Vai fazer ela... Taroleiras. Pode ser que apareça alguém aí, né, que vai fazer ela concretizar talvez esse desejo, né? Não sabemos. Uau, nossa. Aí o pendurado, ele cai de vez, estão né? a caminhos, né? A caminho. Eu acho que é possível aí que esteja no caminho dela uma possibilidade, uma oportunidade dela vir a materializar esse desejo que ela não consegue materializar com o parceiro atual dela. Ela seguindo, né, esse resultado ou não, ele se concretizando ou não, eu acho que ela vai cair fatalmente no julgamento, né, em que ela vai se ver obrigada a fazer o acerto de contas e sopesar aí o que vai ser do relacionamento dela. Que também tem a libertação aí, né? Todos esses desejos é que ela se sente presa. Então, tanto os desejos quanto também essa mesmice, talvez, que ela esteja vivendo nesse momento, né? Ela se sente presa nessa situação, né? Porque ela não consegue fazer, né? Não consegue resolver isso. E o julgamento fala de libertação também, né? De você ir para estar se encaminhando para uma fase que você vai começar a concretizar algumas coisas, começar a entender algumas coisas e ver até propósito nas coisas, nos desejos que você tinha antes e realmente se libertar de amarras antigas, né? Um chamado que você não pode negar também. Talvez um chamado, sim. É esse corpo dela, esses hormônios, né? Isso está chamando ela para viver. É como se fosse um grande despertar, né? Eu vejo muito isso na carta do julgamento, naqueles corpos, né, que saem dos túmulos. Gente, isso é uma cornetada no meio dos cornos da pessoa, que ou ela vai e faz, ou então, minha querida, tu vai ter que fazer toda a jornada do louco desde o início para ver se você entende que a corneta é alta, né? A roda vai ajudar nesse sentido, parece, né? Parece que é uma coisa que vem de fora. Já que ela está nesse pendurado, que o desafio, que ela está voluntariamente pendurada, pode vir uma situação externa, né, que vai abalar essa base aí. É uma coisa que ela não tem controle, porque a Roda da Fortuna, ela fala de coisas que você não tem controle. Você pode espernear, pode ser boa e pode ser ruim. Pois é. Pode ser boa, pode ser ruim.
Mas pode abrir aí para essa perspectiva, para esse chamado. A Avalon falou uma coisa legal, o chamado do corpo, né? O corpo dela, ele está avisando. Todo mês ele avisa. Vem cá, atrevida. E aí, cara? Vamos. Vamos tirar essa personagem aí do papel, vamos ou não vamos, como é que vai ser, né? E eu acho que, assim, ela poderia... O conselho do tarô, eu acho, que seria, antes dela partir para uma traição, quem sabe ela deva ver direitinho aí o que ela quer, né? Porque no conselho... Gente, toda semana eu falo isso, né? Veja direitinho o que você quer, eu já estou ficando saco cheio de dinheiro. Mas é sobre isso, né? Sobre isso, né? É sobre aconselhamento, né, gente? É um aconselhamento. É um aconselhamento. Ninguém aqui está mandando você fazer nada atrevido, só está te orientando e te dizendo o que o oráculo está dizendo. O que você vai fazer se você quiser. Diga lá, estou curiosa para saber esse conselho. Eu acho que eu já até sei. Sabia. Putz! Então, assim... Vamos ver aqui. A Lua tem aquela questão dos caminhos imprevisíveis, né? Coisa que você não imaginou, o que combina, o que casa super com a roda da fortuna, né? Exatamente. Exato. E para isso ela vai ter que se conhecer direitinho e vai ter que dar vazão para esses sentimentos e essas vontades, quem sabe, né? Porque, assim, tá bem óbvio que existe uma vontade muito inconsciente, e a Lua fala também disso, né? Os desejos inconscientes. Sim, tem toda a questão tanto de emoção, né, quanto que ela diz na carta também, que ela está procurando um pouco isso, né? E justamente essa coisa do desejo inconsciente que, bom, talvez seja bom dar uma averiguada aí, né? Não sei se é o caso de... Se ela, né, faz terapia, mas seria, de repente, uma boa ela procurar, né, ajuda de alguém, de um psicólogo que possa orientar ela a entender melhor esses desejos mesmo e poder para ir nesse caminho da libertação, né? Poder primeiro entender o que está acontecendo, se aquilo realmente reflete uma realidade do relacionamento dela, porque pode não ser, né? Isso. Sim, a questão da imaginação, né? Tomar um pouco de cuidado para essa imaginação dela não levar ela para um lugar que não é real, entendeu? A imaginação vai levar para um lugar irreal, fato, tudo bem. Mas a coisa não viajar a ponto dela, sei lá, se perder demais, sabe? A Lua tem esse aspecto do engano também, né? Dela achar que ela pode se enganar nesse meio do caminho aí, que alguma coisa... Exatamente. Ou alguém é uma possibilidade, na verdade, não é. Pois é, fala muito de um rumo meio vago, né? Em termos de conselho, eu bato muito martelo com relação a ela procurar entender exatamente o que ela sente, o que ela quer, e aí sim ela tomar uma decisão sobre o que ela pode fazer. Porque senão ela pode tomar uma decisão não acertada nem para um lado nem para o outro, na verdade, né? Mas tomar cuidado com a ilusão. Isso. Né? Exatamente. Cuidado com a ilusão. A Lua é uma as carta coisas muito superficiais. Aquilo que está meio assim na escuridão, né? Meio pardo e tal, assim, não dá para entender muito bem quando você está sob a luz da Lua, né? Então é difícil você tomar uma decisão acertada enquanto você estiver sob essa perspectiva. Lembrei até do ditado, né? Que existe à noite, todos os gatos são pardos, minha avó diria. Exato, exatamente. Então, agora, se aparecer um segundo gato aí ou segunda gata aí nessa tuba, parada, nessa tuba, entendeu? Vai dar um rolê muito sério aí, vai dar um bagulho meio zoado. Entendeu? Vai ser um bagulho doido. Agora, se conhecer antes de tudo, acho que esse é o maior conselho aqui, né? Atrevida, se você é realmente atrevida, ou se você está imbuída de alguma situação hormonal, aí, não sei, que está te deixando atrevida, agora é a hora de você investigar isso. Isso. E assim, eu acho que, inclusive, por exemplo, até relacionando um pouco aqui, essa tiragem que a gente faz é uma coisa muito objetiva. Então, assim, seria interessante, até se ela quisesse,
procurar um profissional de tarô ou de oráculo que ela, né, gostar, para fazer uma tiragem mais profunda, sabe? Para investigar mais, etc. e tal. Porque lembrando, né, gente, as tiragens que a gente faz aqui são tiragens muito pontuais para caber nos nossos 20 minutos de podcast, né? Então, assim, para mais, eu acho que sempre vale você procurar um profissional de confiança para ir desmembrando isso mais e tudo, né? Porque o conselho é para você buscar autoconhecimento, mas ele não te fala especificadamente o que você deve fazer, o que seria adequado você fazer. Eu entendi bem que seria ela entender o que está, ela procurar saber exatamente o que está acontecendo com ela. O que está motivando ela de fato, né? Isso. Eu acho que o conselho da Lua é justamente, primeiro, cautela, né? E segundo, buscar esse autoconhecimento mais aprofundadamente para poder entender essas questões aí, de onde que vem essas questões de fato, né? E como que ela pode resolver isso. Da Lua também essa questão do, que nem a Tana falou, ter cautela, mas também prestar atenção nos sonhos, né? Que às vezes os sonhos, eles mandam umas mensagens importantes que a gente conscientemente se recusa a perceber. Então, assim, de repente começar um diário de sonhos, se alguma coisa aparecer de forma recorrente, pode ser uma mensagem aí. É o inconsciente trazendo informações que podem ser bem preciosas para ela, né? E olha que um aspecto da Lua também que eu acabei de lembrar é não só o desejo inconsciente, mas também o medo do abandono, né? Então, até que ponto isso tudo que, né, toda essa vontade que vem dela é puramente hormonal ou vontade de uma aventura vinda de talvez de um certo tédio no relacionamento, ou se realmente não tem alguma coisa aí dentro da relação que tá motivando isso nela, né? Tá criando uma situação ali, talvez psicológica nela, que esteja trazendo alguns medos, né? Quando você olha o jogo, você vê muita prisão, né? A carta do diabo fala de prisão, o pendurado está preso, então, e logo em seguida vem esse julgamento. Então, assim, ela está vivendo uma oposição muito grande, isso é óbvio. Acho que é isso, né, gente? Nosso episódio de hoje foi sobre a Atrevida do Grajaú. Eu espero muito que vocês todos tenham gostado. E para participar, vocês já sabem, é só entrar em contato pelo e-mail taroleiras@gmail.com, contando para a gente um pouco da sua situação, o seu contexto, formulando aquela pergunta caprichada na temporalidade que você queira que a gente responda a partir do nosso tarô. Lembrando também, amores, que os episódios estão disponíveis no Spotify, no YouTube, Deezer, Apple e Google Podcasts. Siga-nos nas plataformas e também no Instagram e no Twitter, ativando as notificações para que você possa ficar sabendo assim que os novos episódios estiverem disponíveis. Meninas taroleiras tarolíssimas, muitíssimo obrigada mais uma vez e até o nosso próximo episódio de Taroleiras. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo.